Olá, muito boa tarde a todos, como vocês estão? Elisiane por aqui para mais um dia no nosso canal Diálogos de Vida. E hoje eu estou num lugar maravilhoso, contemplem. Ó. Uau! É uma praça chamada Bosque da Paz, no bairro Carandaú, na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fantástico, né? Amo vir aqui também. E hoje eu estou com a palavra aqui, versão King James. Eu vou ler só a introdução do nosso capítulo de hoje, para a gente poder comentar um pouquinho enquanto eu dou uma passeada, vou aproveitar esse parque maravilhoso. Diz assim, lá no capítulo 19, o levita e sua concubina. Naqueles dias em que o povo de Israel não tinha um rei para governá-los, um levita foi morar bem longe para os lados do monte de Efraim, e lá emancebou-se com uma jovem de Belém de Judá. Todavia, ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá e ficou lá por 4 meses. Pois muito bem. E aqui começa a história desses dois. O que acontece? Esse jovem levita, ele voltou a Belém de Judá atrás dessa concubina dele e quis trazê-la de volta. E o pai da moça, muito hospitaleiro, não fica mais um pouco, ia agradar, fazer comida. Ele se levantava disposto a ir embora. Ele não fica mais um dia, se alegre conosco. Até que por fim, o jovem levita foi com a concubina. E o moço dele, o servo dele, pediu para eles desviarem o caminho. Ele falou, não, nós vamos passar por Gibeá, que é terra do povo de Israel. Pois bem, chegando lá, nessa terra, eles não encontraram abrigo para passar a noite, viagem longa. Um senhor apareceu, um estrangeiro, a Bíblia relata, ofereceu hospedagem. E durante a noite, algumas pessoas chamadas filhos de Belial espancaram e esmurraram a porta porque queriam que entregassem um homem a eles para terem relações ilícitas com ele. E o que eles fizeram? Eles entregaram a filha do dono da casa, que era uma virgem, e a concubina, para que eles fizessem o que quisessem com as duas, né? Que a gente já imagina o que seja e leia um texto. No dia seguinte, quando ele foi procurar, eu até respiro fundo. Quando ele foi procurá-la, ela estava jogada à porta da casa, sem vida. E aí o que aconteceu? Esse levita, ele esquartejou a concubina em 12 pedaços. E ele entregou uma parte a cada uma das tribos de Israel, meio que convocando o povo para retaliação. Vamos colocar como retaliação. E a gente olha e fala, nossa, mas como que um relato pesado desse, com tantos detalhes descritos na Bíblia? Eu fiquei me perguntando isso. Não poderia só ter dito que o povo foi infiel e tal? Não posso, né? Tá na Bíblia, vamos falar. O que acontece? Na verdade, toda essa história nos mostra o que nós lemos lá no comecinho do capítulo, que diz o quê? O povo de Israel estava sem uma pessoa para governá-los. Então, naquele tempo, no Antigo Testamento, era o rei que governava, era um juiz que governava sobre a vida desses povos, né? Desse povo de Israel, no caso, para que eles tivessem uma direção. E aqui, o primeiro parágrafo do capítulo já fala que eles estavam sem ninguém que fizesse isso. Tanto é que a gente vê ao longo de alguns livros, Deus levantando juízes para dar essa direção e livramento do povo. Porque o povo sempre pecava, se voltava para o pecado e se enrolava e era subjugado e tudo de pior acontecia. E eu quis trazer esse capítulo hoje, que ele é bem pesado, na verdade, esse livro, para que nós possamos entender a dimensão de quão perverso o homem pode ser longe da presença de Deus, da direção de Deus. Quando a gente para ler o que esses homens fizeram, eles entregaram uma pessoa como se fosse qualquer uma para que maltratassem, para que violentassem e por fim a deixaram morta. E depois fizeram o que fizeram com a menina. Então, até que ponto a maldade humana chega
quando o amor de Deus não existe, quando o amor de Deus não está presente. E isso eu trago como uma reflexão para as nossas vidas, porque quem somos nós longe da presença de Deus? Nós não somos nada, somos pó. Tem um louvor que eu estava ouvindo esses dias, Não Há Razão, que ele fala: não vejo razão para me amar como me amou, quem sou eu? Não sou nada, não sou ninguém. E realmente nós não somos longe da presença de Deus. Tudo que nós somos, o que nós fazemos, a nossa direção, a nossa vida, se não estiver ali aos pés dele, no altar do Senhor, não somos nada, não fazemos nada certo. Então a gente olha e observa a perversidade desse povo por falta da direção de Deus. E quantas vezes a gente se encontra perdido na vida, enfiando os pés pelas mãos, indo de buraco em buraco, de fracasso em fracasso, como dizem por aí, de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Mas por quê? Porque nós não temos uma direção. E amados, eu vou dizer uma coisa para vocês: pior do que você ir de fracasso em fracasso, sem a direção de Deus, é não se dar conta de que você está fora da direção de Deus. Porque esses dias eu estava conversando com um colega, ele falando: depois falam que é crente, não sei o que, mas quando qualquer outra coisa acontece com uma pessoa de qualquer outra religião, ninguém fala nada, mas quando é um cristão, a primeira coisa que eles falam, evidenciam, diz que é crente. Mas olha, eu aprendi que existem cristãos nominais também. Inclusive, em um dos meus vídeos aqui vocês vão encontrar. Inclusive, curtam, compartilhem com aquele teu amigo que precisa ouvir a respeito do crente. A respeito da direção de Deus. O que acontece? Nem todo mundo que está na igreja é de Deus, irmão. Não é não? Tem gente que às vezes está lá dentro só passando o tempo. Tem gente que está lá dentro para servir de pedra de tropeço para o outro. E uma série de coisas. E ele nem se dá conta disso, sabia? Ele está perdido, achando que está salvo, achando que está tudo certo. Então a primeira coisa que a gente tem que orar pedindo a Deus: Deus, me dá direção, me dá discernimento, me mostra o caminho. Eu estou no caminho certo? Eu estou indo por aqui, mas é essa direção que o Senhor tem para mim mesmo? Em nome de Jesus, não me deixa desviar a rota não. Recorrige. A gente está num caminho, eu estou indo aqui. Na minha frente ali tem uma árvore, ó. O que acontece? Eu estou num GPS, o que ele vai fazer? Recalcular. Então ele vai corrigir a minha rota, e com Deus nós somos dessa forma. Quando a gente comete um deslize, o Senhor, ele recalcula a nossa rota. A intenção dele não é que ninguém se perca, mas nós precisamos estar dispostos e disponíveis a receber a direção dele e essa rota recalculada, para que a gente alcance os propósitos que ele tem na nossa vida, que é alcançar também outras vidas, é sermos instrumentos na mão dele. Então que nós não sejamos, em nome de Jesus, como esse povo que entregou um deles nas mãos de outras pessoas para ser ferido e morto. Porque cada vez que a gente dá uma palavra dura, uma palavra atravessada, às vezes a gente mata o outro sem nem perceber. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para que as nossas palavras produzam vida nas outras pessoas. Para que o nosso modo, a nossa maneira de viver produza sede em outras pessoas. Para que elas tenham sede desse Deus que nós servimos. Ai, quem é? Como que a pessoa está diferente assim? O que ela tem? Que brilho é esse? Eu também quero disso. Que em nome de Jesus nós sejamos esse tipo de pessoa. Amém? Uma excelente tarde. Deixe seu like, compartilhe com aquele que precisa. Um beijo grande, até a próxima.